amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Esse é o último tema da nossa série Como Compreender as Escrituras. E dividimos essa série em 9 etapas. Estudamos como interpretar as Escrituras, as divisões da Bíblia, livros históricos, poéticos, proféticos, carta e evangelho. Estudamos também que a cultura ela tem uma mente oriental e não ocidental, então isso requer uma atenção difusa na compreensão dos textos bíblicos. Uma outra coisa também de extrema importância, além de compreendermos um pouco da linguagem original da Bíblia, algumas categorias não podem ser interpretadas da maneira que se lê. Por exemplo, o livro profético, ele não é literal, ele é simbólico. E como é um texto simbólico, requer então agora um conhecimento daquela tabela bíblica de interpretação. Lembra do nosso primeiro estudo? Por exemplo, o que representa mulher? Mulher no livro histórico é mulher, mas mulher no livro profético é igual igreja. Então preciso saber qual é a categoria do livro. Então, para interpretarmos as profecias, usamos um pano de fundo, o livro do Apocalipse, o capítulo 4, 5, 6, estudando sobre os 7 selos. Um outro detalhe, que além de usarmos os 7 selos, além de colocarmos na prática também como interpretar, fomos também ponderando aquilo que Deus tem operado no meio da sua igreja, ok? Agora, amigo, vamos encerrar hoje estudando o último tema que tem a ver com a abertura do 7º selo. E você se lembra que eu deixei uma pergunta para você? Por que o 7º selo não foi aberto? O que falta para essa profecia ter o seu cumprimento na história? Você gostaria de saber? Então, amigo, vem comigo. Ok, amigos, então o livro do Apocalipse, o capítulo 6, ele termina sem a abertura do 7º selo. E por quê? Por que nós não temos a abertura do 7º selo dentro do capítulo 6? E o capítulo 7 não fala da abertura do 7º selo. Só encontramos no capítulo 8, a partir do verso 1. Porque, na realidade, o capítulo 7 é uma pausa na linha do tempo. O capítulo 7 mostra algo que deve acontecer antes da abertura do 7º selo, ok? Isso tem que ficar bem claro na minha mente e na sua mente. Estamos dentro do contexto do capítulo 7, porque você percebeu que a profecia do cavalo branco já se cumpriu, a do cavalo vermelho, a do cavalo preto, do cavalo amarelo, as almas que clamam debaixo do altar, estudamos o que representa, que são os mártires clamando a Deus por justiça, por vingança. Estudamos também sobre os sinais da natureza, mas temos agora algo no meio. Não vamos dizer que seja uma intromissão, mas é uma pausa na linha do tempo. Deus dizendo, ó, falta isso aqui acontecer para a abertura então do 7º selo. E o que falta então, Pastor Patrick? Vamos lá? Mas amigo, antes de estudarmos esse tema, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. A tua palavra será aberta neste momento. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente para entender a tua palavra na beleza da tua santidade. Perdoe os nossos pecados. Abençoe os nossos amigos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado este link para que outras pessoas também possam ter acesso à mesma. Pois te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 7. O espaço na linha do tempo. É por quê, pastor? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar,
dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi um número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok? Eu só quero colocar aqui uma ressalva. Eu não vou analisar com vocês o contexto dos 144.000. É bem verdade que existe hoje uma briga teológica, e até mesmo dentro da igreja adventista do sétimo dia, se esse grupo é literal, se esse grupo é simbólico. Esse estudo requer também muita atenção e um tempo maior para trabalharmos com esse texto, ok? Então vamos trabalhar apenas com o intervalo, porque o sétimo selo ainda não foi aberto. João começa dizendo que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Amigos, primeira questão, o texto ele não pode ser literal. Eu faço questão de repetir isso. Sabe por quê? Porque a terra não é quadrada. Se ela não é quadrada, significa que ela não tem cantos. A terra é um círculo, a terra é redonda. Então isso me mostra que quando João diz que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra, na realidade ele está se referindo aos 4 pontos cardeais. Então existe um anjo no sul, no leste, no oeste e no norte, segurando os ventos. Agora, essa palavra vento também não é esse vento que estamos acostumados. A palavra vento aqui, até utilizada por Jeremias também, é guerra, destruições. Então, na realidade, existem anjos segurando as destruições. Um outro detalhe, anjo aqui também é uma representatividade do Espírito Santo que está segurando. Ellen White é bem clara em dizer que é o Espírito Santo que está retendo, que está segurando as potestades, o inimigo, para que ele não prevaleça sobre os filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que está no controle de todas as coisas. Mas ela também diz no livro Eventos Finais: tão seguradamente, pouco a pouco, o Espírito Santo tem se retirado desta terra. E é por isso que começamos a ver tantas enfermidades, tantas doenças, tantas desgraças, tantas coisas ruins. Porque pouco a pouco o inimigo tem tido mais e mais liberdade para exercer o seu poder. Ok? Mas não se esqueça, estamos dentro do plano da graça, estamos dentro da porta da graça, ela se encontra aberta. Mas pouco a pouco o Espírito Santo tem se retirado dessa terra. Pouco a pouco. Um outro detalhe, ele retira-se da terra, não do coração do cristão. Ok? Então, primeiro detalhe, o verso 1, ele não é literal, ele é simbólico. A terra é redonda, existem anjos, então, segurando os pontos cardeais. E anjos aqui é uma referência ao poder do Espírito Santo retendo, controlando todas as coisas. Poderíamos dizer que é o Espírito Santo aqui representando o seu poder onipotente, onisciente e onipresente. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. O Espírito Santo tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. E o Espírito Santo sabe de todas as coisas, ok? Porque Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel hoje. É Ele que está presente conosco. O Pai está no céu. O Filho está no céu. É o Espírito Santo que está aqui nessa terra, ok? É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que trabalha em nossos corações. É Ele que nos leva até o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que nos leva até o Pai. Amigos, somos totalmente dependentes da pessoa do Espírito Santo. Não somos nada sem o Espírito Santo, nada. Ele é o Paracletos. Ele foi aquele deixado por Cristo como seu substituto aqui na terra. Eu quero falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo no decorrer então do estudo. O verso também diz que foi dada autoridade para que a terra não fosse destruída, nem o mar e nem árvore alguma. Entendemos aqui terra no seu contexto geral, o planeta, o mundo, mas mar. Mar representa pessoas, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. Mas e árvore? Árvore representa o quê? Estaria Deus preocupado apenas com a natureza? Não estaria Deus preocupado com o ser humano? Olhem que interessante. Já sabemos que mar é água e água significa povos, ok? Mas árvore. O que árvore significa? Leia comigo o livro dos Salmos, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Percebeu? Mar representa povos, nações em geral. Mas e árvore? Árvore representa o povo de Deus. Aquele que o teme, aquele que guarda os seus mandamentos, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não envolvem com a impiedade, com o pecado, aqueles que têm buscado lavar as suas vestiduras dia após dia no sangue do Cordeiro. Eles são chamados de árvores plantados, ok? Por Deus, percebem? Há uma diferença aqui entre mar e árvore. Mar, povo, povos em geral. Árvore, o povo de Deus. Mas interessante que o texto diz que nem as árvores e nem o mar poderia ser destruído enquanto o povo não fosse selado. Você percebe que hoje ninguém está selado. Ninguém tem o selo da besta, como ninguém também tem o selo de Deus. Aí vem uma outra pergunta. O que é o selo de Deus? Aqui tem uma briga teológica, amigos. Alguns falam que é o sábado, outros falam que é o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia fala de fato a respeito do selo? A primeira coisa que temos que entender é que existe uma palavra diferente para mencionar o sábado e uma palavra diferente para mencionar o Espírito Santo, tá ok? Então o texto está dizendo que o povo será selado. Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás também tem o seu selo. Então Deus tem o seu selo e o diabo também tem o seu selo. E é aí que muitos então mencionam que o domingo é o selo do diabo, ok? E aí é um outro contexto a ser examinado também. E não, então isso nos faz entender que o sábado seja o selo de Deus. Mas vamos lá, eu quero entender isso com você agora. Quais são as diferenças? Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olha o que diz o profeta Ezequiel então, capítulo 20, no verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Perceberam? O sábado não é selo, o sábado é sinal. Você pode usar qualquer concordância bíblica que você não vai encontrar o sábado como selo. O sábado é um sinal. E a palavra usada aqui no hebraico para sinal significa porta-bandeira. O que é o sábado então? O sábado é uma bandeira que o cristão levanta em meio ao grande conflito, dizendo de que lado ele está. Entenderam? O sábado então, ele tem um sinal. O sábado não é um selo, é uma bandeira que eu e você estamos segurando em mãos, dizendo assim: olha, eu adoro Deus vivo e todo-poderoso. Dentro do grande conflito, eu já fiz a minha escolha. E a minha escolha é obedecer ao Senhor. A minha escolha é temer ao Senhor, porque Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz que esse é o dever de todo homem. Malaquias, no capítulo 3, ele termina o contexto dizendo o seguinte, que naquele dia Deus fará e mostrará a diferença para todo o universo daquele que o serve e que não o serve. Deus vai separar o seu povo. E Deus está separando o seu povo. O seu povo é separado pela obediência. Aqueles que não praticam a iniquidade, Cristo disse isso também em Mateus capítulo 25. Essa também é a função da separação entre o joio e o trigo, aquele que serve e aquele que não serve. Esses são os frutos daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. Aqui está a referência de Caim, que faz aquilo que quer, e aqui está a referência de Abel, que faz aquilo que Deus pediu. Aqui está as referências bíblicas, as separações, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Percebem? É aqui que faz toda a diferença. Então, o quarto mandamento relacionado ao sábado é um sinal no grande conflito de que lado eu e você estamos. E outro detalhe,
o sábado, ele não pode ser um selo. E você vai entender por quê. Porque o sábado não tem papel salvífico. Eu não guardo o sábado para ser salvo. Eu guardo o sábado porque eu já estou salvo em Cristo Jesus. O sábado é uma ordem divina, é um mandamento para ser observado, para ser guardado. Mas ele não é um ponto de salvação. Porque se o sábado fosse um ponto de salvação, Cristo não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Bastava apenas guardar o sábado e o problema estava resolvido. O problema não é esse, amigos, ok? E temos que entender muito isso, porque tem pessoas usando o sábado como ponto salvífico. O sábado não me salva. O sábado me mostra que eu estou salvo quando eu obedeço, porque eu estou andando no assim diz o Senhor. Amém? Então vamos entender por que o sábado então não pode ser. Porque o texto está dizendo que seremos selados. Então o sábado é um sinal. Vamos então para Efésios capítulo 4, no verso 30. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30. Paulo diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Perceberam? 2 pontos. Quem é o selo? O selo é o Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. E a palavra selo aqui no original significa garantia. O Espírito Santo é a garantia que Cristo vai nos buscar. Eu já vi algumas linguagens dizendo que é como se ele fosse um cheque a compensar. E ele vai compensar quando Cristo voltar em poder e majestade. E o Espírito Santo então nos levará até a Cristo. É por isso que ele está aqui na terra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que Jesus Cristo disse: se pecares contra o Pai, há perdão. Se pecares contra mim, há perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não há perdão. Sabe por quê? Porque eu errei contra o Pai, Jesus veio para resolver o problema. Eu pequei contra Jesus, o Espírito Santo veio para resolver o problema. Agora, amigo, se eu peco contra o Espírito Santo, para onde eu vou? É meu último elo, é minha última chance, é o fôlego de vida que Deus nos concede para chegarmos até Ele. Perceberam a importância do Espírito Santo, principalmente no tempo do fim? O Espírito Santo é o selo, é Ele que nos sela, é Ele que vai convalidar em nós a salvação em Cristo Jesus, porque até então vivemos alienados. Cristo já pagou o preço na cruz, mas ainda estamos nesse mundo e o diabo ainda está nesse mundo. Ele foi vencido na cruz, mas ainda ele está vivo, ok? E falta pouco tempo para ele, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 12. Mas nesse pouco tempo ele está fazendo de tudo para levar o maior grupo consigo para a chama do lago de fogo. Um outro detalhe, é por isso que ele tem trabalhado para que as pessoas não guardem o sábado, para que as pessoas guardem o domingo, porque ele quer trabalhar com o número da desobediência. O número 666 é o número da desobediência, é o número daqueles que dão as costas para Deus, é o número daqueles que não querem saber de Deus, que como Caim fazem o que querem, não querem entregar um coração a Deus, mesmo que esteja machucado, ferido, cheio de problemas, porque Cristo quer transformar esse coração, mas preferem andar de acordo com as suas inclinações, com os seus desejos. O Espírito Santo é aquele que molda o nosso coração. Por isso que Paulo fala, não entristeçais. Outro texto ele diz, não apagueis. É por isso que ele fala no outro texto também, não endureçais o vosso coração. É por isso que Paulo faz tanto apelos relacionados ao Espírito Santo, porque é Ele que nos sela para o dia da redenção. Amém? Então, por que o 7º selo ainda não foi aberto? Porque estamos dentro desse processo. E esse processo se chama Porta da Graça. É dentro desse processo que um dia seremos selados por Deus, até que Cristo, então, dos altos céus, fecha os livros e diz, está consumado, tetelestai, é a hora de buscar os meus filhos. E aí sim, a abertura do 7º selo, capítulo 8, verso 1. Livro do Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Amigos, existe outra briga teológica aqui, são várias, né? Mas aqui com o contexto de meia hora. Entenda uma coisa, o princípio dia, ano, é para o princípio dia, ano.
Não existe princípio para a hora, não existe princípio para meia hora, ok? Aqui é um texto simbólico que não tem aplicações em princípios no dia-ano. Esse período de meia hora, como é base de várias discussões, eu prefiro ficar naquilo que a mensageira do Senhor escreveu no livro Grande Conflito. Ela diz que esse período de meia hora é o céu se esvaziando e Cristo vindo em poder e majestade, rodeado por todos os seus anjos, para buscar os salvos, aqueles que foram selados. Se estiverem na sepultura, estarão escutando a trombeta de Miguel, a trombeta de prata, tocando para que os mortos em Cristo possam ser ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e juntos seremos arrebatados para os céus ao encontro com o Senhor nos ares. Amém? Percebe esse silêncio de meia hora? É Cristo vindo com todos os seus anjos para nos buscar. Amém? Amigo, que sonho, hein? Tão logo estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Que Ele abençoe você. Que você dia após dia possa entregar a sua vida a Ele, o seu desejo. Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por entendermos um pouco da profecia bíblica. E aquilo que falta em nós, completa-nos com o Espírito Santo, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, amigo, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.